Gurizada, professor Anedel Mestre aqui do IFSU Campus Charqueadas, esse é o curso de Programação em C estruturado, certo? Começando a parte 2 da disciplina de 6 partes ponteiros. Na primeira parte tu viu funções e hoje a gente vai dar prosseguimento aí no curso, certo? Vamos ver. Bom, ponteiros. Vamos para os principais conceitos. Bom, definição de ponteiro, eu não gosto muito de teoria, mas vamos lá, né? Bom, primeiro tem que entender o que é uma variável. Eu trabalhava até agora só com variável, que é um espaço de memória para guardar um valor. Variável se refere a valor, tá? Que pode ser modificado pelo programa. O ponteiro. O ponteiro é o endereço de memória de uma outra variável, tá? Então, é um ponteiro, é uma variável que guarda endereços de memória. Então, a variável guarda valores e o ponteiro armazena endereços. Para declarar um ponteiro, tu declara que nem tu declara parecido com uma variável. E aí tu coloca um asterisco na frente do, do nome deste ponteiro para especificar para o compilador que aquilo ali, aquela, aquela variável, né, aquele ponteiro, é um endereço e não uma variável de valor, certo? E importante dizer que, como o C é fortemente tipado, os ponteiros eles também têm tipo, tá? Tem o tipo inteiro, o tipo char, o tipo float, tem que dizer que tipo de endereço que tu vai apontar, se é um endereço inteiro, um endereço de uma variável char, de uma variável float, etc. Bem, lá no início de lógica de programação, tá assumido que tu sabe, tu foi mostrado para ti formas de inicializar as variáveis, né? E para inicializar ponteiro é um pouquinho diferente, certo? Bom, quando tu declara um ponteiro ou uma variável, tu sabe, como está aqui no exemplo, que o que vai ter armazenado como valor nessa variável é lixo de memória, né? A gente chama de lixo de memória. E só depois que tu atribui um valor para a variável é que tu pode ter certeza que do que tem lá dentro, né? Isso aqui é só declaração, é só a reserva do espaço de memória para essa variável. E o ponteiro também tem essa característica, tá? Se tu não inicializar ele com algum valor, ele vai estar apontando para lixo de memória. Bom, um, uma variável inteira chamada num, por exemplo, a gente pode inicializar com o valor 4, tá? Um valor possível, se for utilizar valor, né? O único valor possível para inicializar um ponteiro é o nulo, onde eu garanto que o ponteiro estará apontando para nada, certo? Então, se eu deixar livre, vamos dizer assim, se eu não fizer essa atribuição, ele inicia apontando para algum lugar na tua memória, né? Que lugar é esse? Ninguém sabe. Bom, geralmente não, ponteiros são utilizados para apontar para endereços, né? E se tu olhar para essa tabela aqui, eu estou tentando representar uma memória aqui com essa tabela, tá? Então, a, aqui eu estou chutando endereços, né? O endereço 120, 119, 120, 121. A memória nada mais é que um grande vetorzão, né? Do computador. E aqui eu tenho a variável, né? Onde está a variável int num. A variável int num está no endereço 122. E nela, após essas linhas aqui, tem o endereço 4. O endereço não, o valor 4, pelo amor de Deus. O valor 4, tá? Bom, o ponteiro PTR, como antes ele tinha nulo, mas depois desta linha aqui, ó, PTR aponta para o e-comercial de número. O e-comercial é o endereço desta variável, então ele passa a apontar para o conteúdo de num. Então veja, não era explícito para nós até aqui que as variáveis normais de valores elas tinham um endereço atrelado, mas todas têm, porque elas têm que estar em algum lugar na memória.
Então a variável num nesse meu exemplo está no endereço 122. E este ponteiro está apontando para o endereço de número graças a essa atribuição aqui. Para eu saber o endereço de número, basta colocar o e-comercial num na frente. Tá? Aí eu estou utilizando o endereço de num. Aliás, é por isso que se coloca esse e-comercial na frente lá do scanf, tá? Tipo, à medida que a disciplina vai passando, algumas coisas que não te foram explicadas, ou talvez não tenham sido explicadas para ti lá em lógica de programação, elas vão fazendo sentido. Quando eu faço um scanf, eu coloco lá o e-comercial, nome da variável, porque interessa naquela função o endereço, e não o nome da variável, o endereço da variável, aonde o que o usuário vai digitar lá no scanf vai ser armazenado. Aonde eu digo, eu quero dizer endereço. Então, sempre quando tiver esse comercial na frente, são endereços, tá? Então, aqui depois dessa atribuição, o ponteiro que antes apontava para nada está passando a apontar por endereço de número, tá? Mas não são as mesmas coisas. Então, tu pode ver aqui que o conteúdo de PTR é o endereço 122 e o valor de num é número, é 4. É 4. Bem, então, antes de conhecer ponteiros, só interessava o valor da variável. Sim. Depois de ver ponteiros, o endereço da variável passa a importar, tá? Bem, então assim, ó, eu tenho o conceito de valor e o conceito de endereço, tá? Nessa linha aqui, nessa linha 2 do slide, eu fiz o ponteiro PTR apontar para o endereço de número, que é representado por essa setinha, geralmente, né? Por setinhas, a gente representa quando um ponteiro está apontando para algum lugar válido. E, e aí eu coloquei aqui uns printfs para a gente ver que os valores e endereços eles são possíveis de ser acessados uma vez que esse link está feito, né, o link do ponteiro para a variável, eles são possíveis de ser acessados via a variável de valor, que é o num, ou via a variável de endereço, que é o PTR, que é o ponteiro. Tá? Então veja aqui nesse printf os valores, tá? Para acessar o valor 4, o valor 4, por meio da variável número, bom, aí é o jeito normal, tu digita num e pronto. Vai ter a tua variável, o valor, o 4. E o asterisco PTR, tu pode acessar este valor 4 via ponteiro, só que tu tem que colocar o asterisco na frente na hora de usar. Então, o asterisco PTR, eu vou conseguir acessar o valor apontado por este ponteiro. Tá? Então, neste print aqui, nesse primeiro print, eu vou ter dois valores 4 sendo mostrado. Deixa eu ver aqui. No print de baixo, eu estou fazendo o print do endereço. Bom, o endereço e-comercial num é 122, tá? Então aqui, para mostrar isso via um printf, para eu visualizar isso, e-comercial, utilizando a variável de valor. Tem que colocar o e-comercial na frente. E para eu acessar o endereço, onde está este valor 4, onde na memória está o valor 4, eu simplesmente via variável de endereço, eu coloco o nome dela aqui, que no caso é PTR. Então aqui, nesse preto aqui, seria uma representação terminal, onde o que o usuário veria no final, né? No programa rodando é valores num igual a 4, PTR igual a 4. Então aqui, variável de valor, variável de endereço. E os endereços, aonde está esse número 4? Está na 122, está na 122. Porque isso aqui está batendo com... É hipotético, mas está batendo aqui com essa tabelinha, tá? Bueno, vou dar um pause. Bueno, gurizada, vim aqui para o meu editor de texto, tá? Mostrar como é que fica isso na vida real. E aqui, parecido com o slide, eu tenho alguns ponteiros sendo declarados junto com variáveis, tá?
esse código está disponível para ti no material do curso, tá? Só fazer download. E é o mesmo print que está lá, tá? Então, aqui não tem inicialização nenhuma. O ponteiro passa a apontar, o PTR passa a apontar para o endereço de número, que nem no slide, só que o número agora foi inicializado com 20. Então, o que eu estou esperando aqui? Vim aqui 1, 1 e o endereço. Depois o número troca de valor, tá? O valor é trocado, não o endereço. Aí eu terei aqui novos valores. Vamos ver como é que fica aqui depois o make prog. Nossa senhora, ponto warning. Beleza. Então este primeiro print aqui, ó, é este primeiro print dessa parte. Então, número 1, PTR1, mostrando o valor 1 via variável de valor e via variável de endereço. E aqui os endereços tem que ser o mesmo, isso aqui tem que bater com isso. É claro que não é 122, é um número enorme. Eu mandei imprimir ele via hexadecimal, via %x, tá? Depois eu troquei o valor para 20. Então, repara aqui que nesse print, o valor no segundo, né, na segunda sequência de print, o valor continua 20, trocou, né? Antes era 1, trocou para 20. E o endereço com final 20 continua o mesmo. Depois foi feito isso aqui, ó, asterisco PTR igual a 10. Isso aqui não é uma troca do endereço de ponteiro, isso aqui é a troca do valor, porque eu botei o asterisco na frente. Então eu estou dizendo, de uma outra forma, que o valor não é mais 20, nem 1. Agora o valor é 10. Então eu troquei o valor, número 10, tá? O valor aqui é 10. E o endereço continua o mesmo. Repara que todos os prints aqui desse código são todos iguais, tá? Eu estou só fazendo uma alteração e mostrando isso via valor e endereço, porque agora ambos interessam para nós até o final. Bom, aqui na linha 27 eu faço uma alteração importante. Eu digo que PTR sem asterisco igual a endereço de número 2. E o endereço de número 2, como vocês estão vendo, não tem absolutamente nada. E aí eu digo que PTR passa a ter 30. Bom, neste caso, eu mando imprimir os valores de número e de asterisco PTR. Então veja o que acontece aqui, ó. Nessa quarta sequência de print eu tenho o valor número continua com 10, só que o valor apontado para o PTR não é mais 10, ele é 30. Porque o PTR, até este quarta sequência de print, ele estava apontando para número. E agora ele está apontando para número 2, para outra variável, o num2, tá? Bom, e essa outra variável tem outro valor, então eu estou enxergando agora valores diferentes. E pelos endereços, eu consigo verificar que o endereço de num tem final 20. E o endereço apontado para o PTR não tem mais final 20 como aqui em cima, ele tem final 24. Portanto, é outra. Está apontando para outra variável, certo? Finalmente, na linha 32, eu volto a apontar o ponteiro num. Eu volto a apontar o ponteiro PTR para num. E digo que número agora passa a valer 1 novamente. Então eu voltei para o cenário inicial, onde ambos ponteiros e num, o valor de PTR e o valor da variável num são 1. O endereço de num tem final 20 e o endereço apontado pelo ponteiro tem final 20. Tem toda uma nomenclatura aqui que eu vou reacostumando a falar, né? Nomenclatura, mas essa é a demonstração da parte 1. Então, voltando aqui para o slide, já está ficando longo o vídeo. Isso aqui seria para interagir com vocês, né? Um exercício. Qual seria a saída dos prints do trecho abaixo? Mas como eu estou fazendo assíncrono, não faz sentido fazer esse exercício, né? Mas essa demonstração que eu fiz no código, isso aqui eu fazia manualmente em aula, né? Fica um pouco meio sem graça, né? Legal interagir com a gurizada. E essa... Né? Deixa eu voltar aqui. Bom,
Essa é a primeira parte do conteúdo de ponteiros, tá? É um conteúdo que o pessoal acha difícil, mas eu não sei, tá? Não, pra mim não é tão difícil. Não é difícil, definitivamente, mas é diferente. Então, como por ser uma quebra de paradigma, né, um pouquinho, eu acho que isso traz um pouco de dificuldade do pessoal que vem de lógica de programação. Essa foi a primeira parte, são 5 partes. Acho que serão 5. Então, até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.